Olá, irmãos, boa noite e a paz do Senhor. A recíproca é verdadeira, eu tive a oportunidade de externar isso, bem à vontade no meu coração, sem precisar forçar palavras, eu pude dizer minha consideração por esse casal aqui. E agora nesses dias durante o seminário, agora como tem outros irmãos que não estavam ontem à tarde, hoje de manhã, eu quero reiterar esse amor, esse carinho, essa consideração que eu tenho por vocês. Repetindo a minha admiração pelo sorriso da Luciana e pela capacidade de fazer alpinismo no telhado do pastor Adalto. Eu conheci essa história na época, fiquei muito condoído pela capacidade dele arrumar telhado na igreja. Conheço eles há muito tempo, algumas décadas, e admiro muito eles. Estive aqui na igreja, quando a igreja ainda era uma parte aqui somente, né? Depois voltei uma outra vez, ele estava me lembrando, e agora pela terceira vez eu estou com os irmãos, e me empolga, irmão, ver assim desenvolvimento. Não pelo crescimento em si, não só por quantidade de pessoas ou tamanho de prédio, mas porque isso reflete dinamismo, ação. Ainda essa semana eu fui pregar numa igreja, que eu prego nessa igreja há 35 anos. Me chamam para ir pregar lá. Eu tinha 16 anos de idade. Eu já ia pregar lá nessa igreja. 16, 17 anos eu já ia pregar naquela igreja. E ela está exatamente igual. Não mudou nada o prédio. Tem pessoas novas, mas entraram no lugar daqueles que morreram. É assim, parece time de futebol, só cabe 11. Fica a vida inteira com 11, sai um, entra outro. Não é isso o reino de Deus, ainda mais num país como o nosso, com essa liberdade que temos de pregação, com essa graça que Deus nos deu, de expressar nossa fé, de fazer um louvor assim, tão aberto. Eu que acompanho a obra missionária e procuro missionários, vim agora de uma viagem para a Europa e a gente vê a dificuldade, ali sim, ali igrejas com 15, 20 pessoas são um igrejão, pela dificuldade que é de pregar o evangelho, de alcançar as pessoas. Mas no Brasil não, a igreja tem que ter dinamismo. Então eu fico entusiasmado com vocês, com o trabalho de vocês, com o que está acontecendo aqui, meu respeito, meu carinho e minha consideração pelo casal de pastores e por todos os irmãos aqui da igreja. Que o Senhor Jesus honre a vida de cada pessoa que vem a esse lugar e ora por esse lugar, que busca a paz dessa Jerusalém, que contribui, como no momento anterior, para que hajam estruturas e continue o trabalho prosperando. E, por favor, quando comprar esse terreno, deixa eu vir aqui também para pregar. Não esquece dos pequenos quando vocês ficarem maiores. Tá bom? Irmãos, eu creio que vocês podem se assentar. A nossa Bíblia pode se abrir em Apocalipse. Logo no começo do livro de Apocalipse. Capítulo 2. Que o Senhor Jesus nos dê graça, nos abençoe. Eu tenho entendido no meu coração que eu devo abordar com vocês uma realidade da vida de todas as pessoas que vivem nesse mundo, que já passaram aqui, que viverão. A realidade da dor, a realidade do sofrimento. Não há aquele que vai passar, ou passou, ou está passando por esse mundo, que não experimenta
a sensação de sofrimento. Por causas diferentes, de diversas fontes, mas o sofrimento faz parte da nossa vida. Eu penso que a maioria de nós cristãos estamos colocando o foco de maneira equivocada em relação ao sofrimento. Porque nos treinamos e talvez somos ensinados, muitas vezes, até pelo nosso instinto defensivo, de preservação da nossa vida, da nossa alegria, do nosso contentamento, a evitar o sofrimento e a pensar como acabar com o sofrimento. Nós vivemos trabalhando em como acabar com o sofrimento. A maioria de nós cristãos estamos sempre prontos a correr a um lugar onde haja uma proposta de aliviar a nossa dor, de acabar com o nosso sofrimento. Se estamos sofrendo financeiramente, graças a Deus que lá na igreja marcou uma campanha sobre finanças. Eu vou lá para entender como trabalhar com as finanças e assim não sofrer mais financeiramente. Se estamos sofrendo na nossa vida conjugal, nós pensamos que seria excelente se tivéssemos um bom aconselhamento e com isso acabássemos com o nosso sofrimento. Não há um questionamento da minha parte sobre o estudo sobre finanças ou sobre a orientação para casais. A igreja deve fazer isso. Eu estou dizendo da perspectiva que nós chegamos a um momento como esse, e eu podia me prolongar falando de curas, falando de libertações, falando de relacionamentos diversos e como nós queremos evitar o sofrimento nessas áreas. Eu falo da perspectiva que nós temos em relação ao sofrimento. Em base, 2 pontos, nós queremos acabar com o sofrimento na nossa vida. Quando na realidade não vamos conseguir fazer isso. E criar uma utopia é frustrante, porque durante um tempo nos empolgamos e nos motivamos em buscar aquele objetivo, mas se o objetivo demora para ser alcançado ou não é alcançado, a desesperança se transforma em uma frustração. Então aquilo que esperávamos não aconteceu, é pior do que não termos esperado. E na caminhada cristã a gente vai vendo muita gente desistindo dos passos da fé, porque vai se frustrando no caminho. Tem até uma igreja por aí, co-irmã, que prega o evangelho, muitas pessoas são salvas por ela, que ensina a parar de sofrer. Então você não vai mais sofrer. E esse slogan dessa igreja, na verdade, é o que nós pensamos mesmo. Eu não quero sofrer. E estamos buscando os caminhos para parar de sofrer. Quando, na verdade, o que nós precisamos, e aí sim eu entendo que a perspectiva correta, é sabermos lidar com a dor, com o sofrimento, a ponto de termos a melhor reação possível diante da dor e do sofrimento. O que nós queremos fazer é acabar com o sofrimento, quando na verdade nós precisávamos crescer no entendimento de como lidar com o sofrimento, e como do sofrimento extrairmos alguma coisa produtiva para a nossa vida. Eu estou dando essa introdução, porque ao olharmos para essa igreja, na Ásia Menor, na cidade de Esmirna, encontramos o tipo da igreja que sofre. Na verdade, ela expressa a igreja atual que é perseguida e que sofre de todas as formas. Desde a perseguição ideológica, como falei hoje durante o dia, aquela perseguição feita a cada cristão, quando esse cristão mantém os valores de Cristo na sua vida. A honestidade, a decência, a pureza sexual, a falar a verdade, não a mentira, não ser malandro, ser dedicado, ser zeloso, esse tipo de coisa. A pessoa que procura viver assim, de alguma maneira é perseguida ideologicamente, é taxada, é criticada, é isolada lá na empresa, na faculdade, as pessoas vão deixando de lado, vão fazendo chacotas, vão zombando, escarnecendo.
Tem pessoas aqui que, se disserem amanhã que vieram num culto na igreja agora à noite, alguém vai dar risada lá no serviço, alguém vai dar risada lá na escola. Se disser que foi para um outro lugar, fazer outra coisa, até alguma coisa indecente por aí, vão dizer, você é bacana. Então nós somos de alguma forma perseguidos nesse mundo. Na verdade, a perseguição traz sofrimento. Por isso que eu estou dizendo a perseguição. O apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, ele diz, todos aqueles que querem viver uma vida santa em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ele é taxativo, serão perseguidos todos aqueles. O crente que não é perseguido, ele tem que questionar se ele está querendo viver uma vida santa em Cristo Jesus. Se não tem gente virando a cara para ele só porque ele é crente, eu não estou dizendo das pessoas que... Tem gente que vira a cara para crente porque tem muito crente por aí, não aqui. Lá em São Paulo, sem vergonha, safado. Então tem gente virando a cara para esses crentes errados, que não vivem a verdade do Evangelho. Mas eu estou dizendo daquele que quer viver a vida santa. Se ele quer viver, ele vai ser de alguma forma perseguido. Mas tem outros crentes que são perseguidos até a morte, levados à morte. Nós temos visto isso acontecer no mundo. Hoje, 100 milhões de cristãos estão sendo perseguidos no mundo. E não a perseguição ideológica que todos os cristãos têm. A perseguição física, a perseguição financeira. Não conseguem trabalhar por serem cristãos, não conseguem comprar por serem cristãos, não conseguem viver por serem cristãos. Nós precisamos saber lidar com o sofrimento oriundo da perseguição. E essa igreja de Esmirna representa esse tipo de igreja que sofre. Essa igreja que passa por dificuldades. E quando nós observamos a maneira como o sofrimento é tratado aqui, e as expressões de sofrimento, podemos tirar lições de como reagirmos melhor. Então, a minha proposta com vocês nessa noite, irmãos, é que a gente olhe para o sofrimento, não da perspectiva masoquista de dizer que legal, já que é coisa de crente eu quero sofrer mais. Nós não vamos fazer uma fila de oração para sofrimento aqui. Nós não vamos pregar a unção do sofrimento, nós queremos que vocês sofram. Não é isso, não é essa a perspectiva. Mas não criarmos na nossa mente a ilusão que o evangelho, ou o dinheiro, ou a cultura, ou qualquer outra habilidade ou coisa, vai acabar com o sofrimento nessa vida. Porque afinal de contas, Jesus patenteou, no mundo tereis aflições, mas que tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu para a gente ter a possibilidade de vencer através dele toda a perseguição, todo o sofrimento, toda a dificuldade. Minha proposta é essa, é nesses momentos de reflexão, nós buscarmos a melhor reação que podemos e devemos ter à dor e ao sofrimento. E ela não é evitar ou impedir que exista sofrimento na nossa vida. Teremos dificuldades. Amém, irmãos? Olhando aqui para a carta de Esmirna, o Senhor Jesus, ele escreve ao anjo da igreja na cidade de Esmirna, e ele se apresenta com os seus atributos que demonstram a sua eternidade e a sua soberania e o seu poder exaltado sobre tudo e sobre todos, quando ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ele mostra a sua eternidade. Eu sou antes de tudo e eu serei depois de tudo. Então nada está fora do meu campo de ação e da minha visão. Tudo que alguém passa na terra, eu tenho ciência, eu estou vendo, eu estou sabendo, porque eu conheço todas as coisas. E quando ele diz, eu sou aquele que esteve morto e reviveu, ele está dizendo, não tem problema demasiadamente grande para mim. Porque eu já enfrentei o maior inimigo que o homem e a mulher pode ter. Eu já me deparei com a morte. Eu já passei pela morte
e eis que eu aqui estou vivo. O Senhor Jesus não é uma representação no nosso meio, Ele é uma pessoa real que está aqui na sua igreja. Ele não é visto, mas Ele é sentido na nossa vida. Ele se manifesta em nossa vida. Então o Senhor Jesus se apresenta como esse soberano, esse eterno, esse poderoso, esse conhecedor de todas as coisas. E porque Ele conhece todas as coisas, Ele diz no versículo 2 à igreja: eu conheço a tua tribulação. Ele manifesta aqui 3 tipos de coisas, ou 3 coisas que nos levam ao sofrimento. No versículo 9, primeiro, tribulação, segundo, pobreza e terceiro, perseguição. Ele mostra essas 3 coisas. Ele diz: eu conheço a tua tribulação. Todo tipo de sofrimento se encaixa em tribulação. Quando a gente fala de tribulação, nós estamos falando da doença, nós estamos falando do desemprego, nós estamos falando do relacionamento conturbado, nós estamos falando da perseguição ideológica, de tudo que acontece. Todo tipo de dificuldade é tribulação para nós. E o Senhor diz: eu conheço a tua tribulação. Uma palavra para você especificamente, que está agora vivendo um momento muito difícil. Eu estou trazendo aqui para você essa situação revelada na palavra. O Senhor não está ausente da situação que você passa. Ele sabe exatamente o que você está passando. Não se desespere, não desanime, confie no Senhor. Na hora certa o Senhor vai se manifestar e te ajudar. Ele sabe até onde você pode suportar. Ele sabe até onde você pode chegar. Talvez você não tenha essa medida certa. Talvez você pensa que já chegou no seu limite. Não chegou se não acabou esse sofrimento e essa tribulação. Porque antes do teu limite, o Senhor vem sempre com o seu socorro na tua vida. Ele vem sempre com o favor dele sobre você. Eu conheço a tua tribulação. Aí ele aborda o aspecto da perseguição. Eu também sei a perseguição que você sofre. E ele fala da perseguição mais difícil que alguém pode passar. A perseguição do próximo. Daquele que afetivamente se liga com você. O sofrimento imposto por aquele que está mais junto de você. Tem muita gente sofrendo por causa de pessoas da sua família, da sua intimidade, dos seus relacionamentos espirituais. Muita gente sofrendo por causa de filhos, muita gente sofrendo por causa do marido, muita gente sofrendo por causa da esposa, muita gente sofrendo pelas atitudes e comportamentos do melhor amigo, ou daquele que é amigo. E o Senhor diz: eu conheço que você está sofrendo isso. Eu pego esse entendimento quando o Senhor diz aqui: eu conheço a blasfêmia dos que se dizem ser judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Ele está dizendo daqueles que têm o aspecto da casa, daqueles que têm o aspecto da religião, daqueles que parecem do meio, aqueles mais afetivamente próximos, e eles negam esse relacionamento. Blasfêmia, irmãos, tem o sentido de falar mal, mas também tem o sentido da negação. Quando nós negamos algo, nós estamos blasfemando. Quando a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, não tem perdão, não significa propriamente o aspecto de falar mal do Espírito Santo. Talvez alguém que está aqui antes de se converter falou mal do Espírito Santo, zombou do Espírito Santo, ridicularizou a obra do Espírito Santo, e está hoje aqui perdoado. Então, quando a palavra do Senhor diz que aquele que blasfema contra o Espírito, esse não poderá ser perdoado, ela está dizendo aquele que nega a obra do Espírito na sua vida. Porque é o Espírito que convence a pessoa do pecado. A obra do Espírito é mostrar nossa necessidade de santidade, é mostrar o nosso caminho errado e nos conduzir no caminho certo. E quem blasfema é aquele que nega ao Espírito fazer a obra na sua vida. É por isso que a palavra diz: aquele que blasfema do Espírito, nega a obra do Espírito, não será perdoado. Não tem perdão para essa pessoa. Só pelo Espírito alguém se converte. Vocês concordam comigo, irmãos?
Só pelo Espírito alguém entende os seus pecados. Só pelo Espírito alguém vai buscar santidade. Então a palavra diz assim que Deus conhece a blasfêmia, a negação da fé daqueles que dizem ser da fé e não são. Aqueles que promovem escândalos, aquele que se dizendo irmão, não tem as características do evangelho na sua vida, aquele que impede a gente de viver com liberdade a nossa fé em Cristo. Eu já tive tantas experiências de ser julgado por ser crente por causa de algum irmão que fez alguma coisa errada. Vocês já ouviram alguém dizer que pastor é tudo malandro? Em algum lugar vocês já ouviram falar isso? Uma cidade lá no Paraná, uma igreja, um pastor estava me contando outro dia que quando ele chegou na igreja, há 20, 30 anos atrás, falava assim que era pastor, as portas se abriam para tudo que ele queria na cidade. Desde entrar num hospital até comprar alguma coisa, tudo se abria. E que agora ele foi fazer um financiamento de carro e quando ele colocou era pastor na ficha, falava, para pastor a gente não vende. Para pastor o banco não vai aprovar jamais um financiamento. Não pode fazer. Por quê? Por causa daqueles que se dizem ser e não são. Isso é um sofrimento terrível. Talvez eu estou falando aqui, lá na escola você está lembrando de um irmãozinho, de uma irmãzinha, que se diz crente, mas o comportamento dele é escandaloso. A atitude dele é terrível, dela é terrível. Deixa você corado quando você fala que é crente diante dos outros, porque assimilam você com ele. Isso é um sofrimento terrível que a gente tem que saber reagir. Aqueles que se dizem ser e não são. Mas eu não quero abordar nada disso. Eu estou fazendo toda a introdução para chegar no aspecto que eu quero abordar com você de sofrimento. É o sofrimento pela pobreza. Aqui o Senhor diz, eu conheço a tua pobreza. A falta de recurso gera sofrimento. Eu conheço a tua pobreza. Esmirna era uma cidade rica. Até hoje é uma cidade na Turquia que está lá em pé. Eu acredito que por causa dessa igreja fiel, que é uma igreja sem reprimenda, sem correção. É uma igreja que sofre, mas que reage corretamente ao sofrimento. Mudou de nome. Hoje a cidade de Esmirna chama Izmir, na Turquia. Mas é uma grande cidade, uma cidade bonita, uma cidade turística, uma cidade que continua sendo rica. E lá naquela época, a cidade era assim, era rica, era bonita, era renomada. Mas os cristãos, eles eram pobres, porque os seus bens eram espoliados. Eles eram perseguidos, e eles, por mais que eles tivessem capacidade de trabalhar, o seu serviço não era aceito. Alguns deles eram mortos, alguns deles eram presos por serem cristãos. Então era uma igreja pobre, era uma igreja sem recursos, completamente diferente da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que se considerava rica, era uma igreja de pessoas abastadas. Aqui, o Senhor diz para Esmirna, eu sei do seu sofrimento, da sua pobreza. Para Laodiceia, o Senhor diz, você pensa que você é rico, que você não precisa de nada, mas na verdade você é pobre, cego, nu e miserável. Agora que eu vou abordar o que eu quero falar com vocês mais profundamente, ou gastar um tempinho a mais nessa noite. As dores que a gente tem pela falta de recursos. Eu quero falar sobre o sofrimento que a gente tem quando o salário não dá, quando as contas atrasam. Coisa que às vezes nós queremos passar por cima no nosso meio evangélico e dizer, não tenho problema nenhum. Mas por favor, pense se você não fica preocupado. Pense no momento em que as coisas não estão dando certo financeiramente, no momento do desemprego já vivido, que está vivendo, ou por aqueles que um dia passaram por isso ou estão passando perto de você. E como isso traz dificuldade. Agora, irmãos, como tratar, como lidar com esse tipo de sofrimento? Primeira coisa a considerar, temos que dimensionar o que é riqueza aos olhos de Deus. Porque o que é riqueza aos olhos humanos
vai gerar mais sofrimento. Para Deus, riqueza não é um patrimônio material, cultural que a gente adquire durante a nossa existência e a gente conquista. Para Deus isso não é riqueza. Isso é uma riqueza no conceito humano. Nós começamos a sofrer por causa de bens, de falta de recursos, quando os nossos conceitos não estão casados com os conceitos de Deus. E quando para nós, os recursos materiais é que determinam o nosso patrimônio e a nossa riqueza. Aos olhos de Deus, riqueza é o conjunto de patrimônio que a gente adquire no nosso caráter. Quando nós assumimos valores na nossa vida, quando nós ajuntamos um patrimônio moral, um patrimônio que faz com que o nosso nome seja honrado, com que as pessoas nos respeitem não pelo carro que a gente tem, mas pela conduta de vida que a gente possui, que faz com que as pessoas nos admirem não por causa do conjunto de bens materiais acumulados, mas sim pelos valores morais que são expressos nas nossas ações, porque fazem parte do nosso caráter, do nosso homem interior. Patrimônio aos olhos de Deus não são os bens materiais, são os bens morais que a gente adquire. Uma moça, se a Leonora, minha esposa, casasse comigo pelo patrimônio material, tadinho de mim, eu não estaria casado com ela até hoje. Naquela época, ela não fez essa escolha, porque se ela fosse fazer, ela não casaria comigo. Por isso, moça, não fique olhando para um rapaz mediante a estrutura de patrimônio material que ele tem. Olhe para ele pelo valor moral que ele tem. Aquele que tem valor moral, Deus vai honrar ainda nessa vida na terra. E vai colocá-lo em uma posição especial. Então olhe para ele. Aquele que não tem valor moral hoje está alto, amanhã pode cair. Porque a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Então aquele que consegue a bênção sem a bênção do Senhor, consegue a bênção material sem a bênção do Senhor, está suscetível a perder isso de repente, acabar com isso. Mas aquele que tem a bênção do Senhor conduzindo a sua vida, esse tem estabilidade naquilo que alcança. Ele vai chegar onde tem que chegar através da bênção do Senhor. Então é melhor se firmar nesse conjunto de valores que alguém tem. Escolha os seus amigos, escolha os seus irmãos pelo conjunto de valores que a pessoa tem. Ande com aqueles que têm patrimônio moral na sua vida. Assim a gente vai encarando melhor o sofrimento. Porque a gente não se ilude pensando que são as riquezas no patrimônio material que nós temos que vão determinar nossa felicidade. Nós começamos a assimilar nosso pensamento, nosso entendimento ao pensamento de Deus. E aí temos uma capacidade maior de reagir diante dos sofrimentos que surgem pelas dificuldades econômicas e financeiras que chegam na nossa vida. Começamos a ter reações melhor diante do sofrimento. E francamente, essa área é uma das áreas que mais leva as pessoas a sofrerem. O segundo aspecto importante para a gente observar, em relação a tudo isso que eu estou falando, é que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 21, que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E quando nós temos como patrimônio material o nosso tesouro, quando a nossa vida está focada nas coisas que comumente nós aprendemos que trazem felicidade, que trazem bem-estar, então a tendência é colocar o nosso coração nessas coisas. O oposto também é verdade. Quando o nosso patrimônio moral é mais importante do que o patrimônio material. Quando o patrimônio moral está acima do patrimônio material, então nossa atenção, nosso coração é colocado no patrimônio moral. Na prática, o que isso significa? Na prática, significa que alguns de nós são capazes de dormir pouco, de se dedicar muito, de comer pouco para conseguir algo mais no seu patrimônio material. E outros são capazes de ralar bastante para poder buscar o Senhor, para poder se entregar ao Senhor.
Tem muita gente dizendo que não tem tempo para a igreja. Tem muita gente dizendo que não tem tempo para orar. Tem muita gente dizendo que não tem tempo para a Bíblia. Tem muita gente dizendo que não tem tempo para ir no aprisco. Tem muita gente dizendo que não tem tempo para se dedicar nos ministérios da igreja. Por quê? Porque o coração das pessoas está colocado no patrimônio material. Não tem tempo para essas coisas, porque essas coisas não vai dar dinheiro para ninguém. Essas coisas vão dar caráter para as pessoas, vão dar valores internos para a pessoa. Aquele que buscar a Deus, se dedicar a Deus, ele vai melhorar por dentro na sua formação, e talvez ele nem melhore por fora, porque ele vai deixar de fazer a hora extra, ele vai deixar de fazer aquele bico, ele vai deixar de fazer aquele trabalho a mais. Por quê? Porque ele precisa de tempo para a família, ele precisa de tempo para a igreja, ele precisa de tempo para o aprisco, ele precisa de tempo para buscar a Deus. Então ele prefere perder ali para poder estar mais perto de Deus, para juntar um patrimônio moral maior, para enriquecer perante Deus. Mas saiba de uma coisa, é esse tipo de gente que na hora que tiver dificuldade, Deus move o céu, Deus move a terra, Deus faz o que é preciso para chegar na direção dessa pessoa e socorrer ela e ajudar ela. Aquele primeiro tipo de pessoa, a que está juntando tesouros na terra e colocando o seu coração nos tesouros da terra, quando está em dificuldades, ela passou uma mensagem para Deus. Ela disse para Deus: Deus, eu estou me virando. Mas todos aqueles que estão se virando um dia, por mais que se virem, não resolve. E naquela hora, essas pessoas continuam com aquela mensagem diante de Deus: Deus, deixa comigo. Eu me virei a vida inteira, eu vou continuar me virando. Mas aquele que está juntando tesouros no céu, que colocou o seu coração para juntar tesouros no céu, na hora que chegar o aperto maior, a dificuldade maior, o Senhor vai aparecer e dizer: não temas, eu sou o teu Deus. Você vai quietar e eu lutarei por você no teu lugar. E o Senhor então vai se manifestar. Veja, o sofrimento vem para aquele tipo de pessoa que não faz de Deus o seu tesouro, que não faz dos valores de Deus o seu tesouro. Mas o sofrimento também vem para quem faz de Deus o seu tesouro, para quem faz dos valores de Deus o seu tesouro. Só que a reação é diferente. Aquele que está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, ele tem a certeza que na hora certa o Senhor vai acrescentar as outras coisas. Mas aquele que está buscando as outras coisas fica inseguro. Ele não tem essa confiança. Não adianta o pregador dizer para ele que ele vai ser ajudado. Não adianta na Bíblia estar escrito isso. Ele não tem a segurança dentro dele. Ele não tem a certeza dentro dele. Uma das coisas que mais me impressionou na vida de Martinho Lutero foi no momento do seu julgamento. É contada na biografia de Lutero que na hora que ele estava sendo julgado e poderia ser condenado à morte pelo seu comportamento em favor da graça, a oração que ele fez foi mais ou menos nessa direção: Deus, eu não estou com problema. Quem tem problema é o Senhor. Porque tudo que eu estou fazendo aqui é por causa do Senhor. Se eles me matarem, não é problema meu, é problema teu, Senhor. Essa é a confiança daqueles que ajuntam tesouro no céu, que colocam no Senhor o seu tesouro e buscam um patrimônio moral para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Como é que nós devemos reagir para não sermos esse tipo de pessoa presa aos valores materiais e com isso sofrer? Porque na verdade a maioria das pessoas está sofrendo por causa desse tipo de sofrimento, voltado para valores materiais. Isso tem tirado o humor de muita gente, tem gerado briga em família, tem gerado confusão em pessoas, tem gente esfriando na fé, fracassando no ministério, por causa dos pensamentos voltados para bens materiais. Como que nós fazemos para não sermos esse tipo de pessoa que a Bíblia chama de avarento? Avarento não é o rico que tem muito dinheiro.
O avarento é aquele que está apegado ao dinheiro que tem, seja muito ou seja pouco. O avarento é aquele que está preso às coisas que possuem dessa vida e correndo atrás de mais coisas e só pensando nessas coisas, ainda que os valores espirituais estejam sendo prejudicados, os valores de família estejam prejudicados, de ministério, de igreja estejam sendo prejudicados. Esse é o avarento. O que nós devemos fazer para não sermos o avarento? Vamos dar uma olhada na palavra e eu quero focar os próximos minutos em Lucas, no capítulo 12. Lucas no capítulo 12. Eu observo algumas estruturas mentais dessa pessoa que é avarenta. Numa história, numa parábola que começa com um fato real. No versículo 13 do capítulo 12 de Lucas, alguém se aproxima de Jesus com a seguinte proposta, com o seguinte pedido: diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O avarento é aquele que procura Jesus visando o interesse de patrimônio material, coisas dessa vida. Sabemos que alguém até pode procurar Jesus e chega a Jesus porque está interessado nisso. Mas o avarento é aquele que vive pensando nisso, mesmo depois de conhecer e encontrar Jesus. Esse moço se encontra com Jesus e o interesse dele está focado no repartir da herança que ele haveria de receber. Provavelmente ele era um filho mais novo e na cultura judaica o filho mais velho ficava com uma parte maior da herança, se não com toda a herança. E agora esse filho mais novo, que o pai morreu e a herança vai ser entregue, o filho mais velho está usando do direito dele e pegando a herança para si. E o filho mais novo procura Jesus e diz: eu tenho uma injustiça na minha vida material e eu quero que o Senhor trate dessas coisas. Ele tinha diante dele o autor da vida, o Salvador, o mestre, aquele que poderia livrá-lo de uma condenação eterna e do poder de Satanás. Ele tinha diante dele aquele que daria sentido na sua vida, mas os seus olhos estão voltados para o alívio de uma tensão momentânea e material. Os seus olhos estão presos em Jesus, pensando extrair de Jesus não o melhor que Jesus tinha para dar, mas algo que viesse somar no seu patrimônio material. Ele apenas olha para Jesus e diz: ele é um homem justo, ele é bondoso, ele vai julgar isso e perceber que há uma injustiça na situação e vai fazer o que é melhor para mim. E o melhor para mim é que eu receba a herança do meu pai em medida igual à medida que o meu irmão vai receber. E ele busca Jesus para esse tipo de solução. Ele podia extrair muito mais de Jesus. Nós temos muito mais para extrair de Jesus do que uma solução momentânea para um problema que a gente tem. Jesus tem aquela água da vida que sacia a tua sede, que traz paz no seu interior, que traz conforto no seu coração. Não adianta ter a herança e não dormir de noite, não dormir bem, ter a mente preocupada e abatida. Jesus tem a paz que a gente precisa. Quantos estão comigo e acreditam nisso? Aleluia. Quantos já receberam essa paz de Cristo na sua vida? Quantos estão felizes vivendo com Jesus Cristo? Glória ao nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Segunda coisa que está na estrutura mental do avarento. Ele não ouve Deus. Eu falei sobre isso hoje. Ele pensa consigo mesmo. Versículo 17. Jesus começa a contar uma parábola no versículo 14. Quando ele diz: eu não sou juiz nem repartidor de herança. E aí ele se volta para o povo no versículo 15. E ele emite um conceito básico nessa situação que eu estou falando, de tomar cuidado com o patrimônio que se ajunta. Ele diz no versículo 15: a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui, na quantidade de bens que ele tem. Em seguida, Jesus cria uma história, uma parábola. E ele fala nessa parábola de um homem rico que tinha muita colheita para fazer. E aquele homem no versículo 17, ele pensa consigo mesmo:
O que eu vou fazer? Então ele diz, eu não tenho onde guardar os meus bens, meu patrimônio material é grande, eu vou ocupar a minha vida, perceba, eu vou ocupar a minha vida, eu vou ocupar o meu tempo, eu vou gastar o meu esforço físico e mental para derrubar os meus celeiros, para construir novos armazéns e então guardar todas as coisas que eu tenho lá. Tudo isso nasce de uma estrutura mental em que ele pensa consigo mesmo. Ele alimenta um relacionamento consigo na forma de estruturar seus raciocínios que vão conduzir sua conduta. Nós, na verdade, precisamos conduzir a nossa conduta pela palavra de Deus, pelo que Deus pensa, por aquilo que Deus fala na sua palavra. É a palavra de Deus que deve nortear os nossos passos. Quando a palavra de Deus dirige a nossa vida, nossos caminhos são aplanados pelo Senhor. E aquele homem avarento da parábola, ele pensa consigo a maneira como ele deve dirigir os seus passos. E ele continua na sua estrutura mental, mas 3 aspectos a ser abordado aqui. Depois de pensar consigo mesmo e chegar à conclusão de ocupar a sua vida em organizar o seu patrimônio material, ele diz assim, na expectativa do que vai acontecer, no versículo 19. Ele, depois de fazer tudo isso, eu direi a mim mesmo novamente, eu falarei comigo, eu guardei muitos bens, agora eu estou rico, agora eu estou bem, e eu vou dizer para minha alma, descansa. Eu vou dizer para as minhas emoções, descansa. Agora que eu tenho um patrimônio material grande, eu vou dizer para os meus sentimentos, descansa. O avarento, ele pensa que quanto mais dinheiro ele tiver, a possibilidade dele ter paz é maior. Ele trabalha para que quanto mais cultura ele tiver, ele tenha uma possibilidade maior de descansar. Ele está colocando o descanso da alma dele, condicionado ao ajuntar bens, ao ter bens na sua vida. É mediante esse conjunto de bens que eu tiver, que eu vou dizer para minha alma. Ele não diz, eu já estou dizendo agora. Ele está dizendo, depois que eu ajuntar tudo que eu tenho, eu vou dizer para minha alma, descansa. Quando Jesus havia ensinado, está registrado em Mateus 11, 28 a 30. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, e então vocês terão descanso para a sua alma. Perceba, a direção que Jesus dá para ter descanso da alma é estar nele, confiando nele, esperando nele. Mas o avarento, ele pensa, eu só sossegarei quando eu tiver isso, quando eu comprar aquilo, quando eu ajuntar aquele bem, quando eu aumentar o meu patrimônio, só aí é que eu vou ter descanso. E as pessoas estão sofrendo, e sofrendo muito, de doenças chamadas psicossomáticas, ou seja, coisas emocionais, coisas mentais, coisas do interior que afetam o seu próprio corpo, e afetam o seu entusiasmo e a sua conduta, porque elas estão apreensivas. O Senhor Jesus tem para nós uma vida abundante, uma vida repleta de alegria, uma vida repleta de paz em meio às tribulações, porque ele disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lá dar. O mundo dá a paz dizendo, quando você graduar, quando você tiver dinheiro, quando você for importante, aí você vai dizer descansa. Mas Jesus diz, você vai dizer descansa quando deitar em mim, você vai encontrar descanso para a tua alma, você vai ter uma paz que excede todo entendimento. São as palavras do apóstolo Paulo, uma paz que não é circunstancial. Aquele moço, além de ele pensar, quando eu tiver um grande patrimônio eu vou dizer para minha alma, descansa. Ele diz, quando eu tiver um grande patrimônio, eu vou dizer para mim mesmo, come e bebe.
versículo 19. Ele segue a linha natural de pensamento. Se eu tiver dinheiro, eu vivo bem. Eu tenho as minhas necessidades supridas. Não é assim que todo mundo pensa, gente? Não é assim que as pessoas caminham? Mas a palavra do Senhor ensina outra coisa. Ela diz que Deus é o Jeová Jireh sobre a sua vida. Ele é o Senhor que proverá na sua vida. Ele é o Senhor que vai cuidar de você. Ele é o Senhor que vai dirigir os teus passos. Se você atentamente olhar na sequência de fatos aqui depois da parábola, o Senhor Jesus, Ele está dizendo: por que vocês andam ansiosos pela sua vida? Quando Ele termina de contar a parábola, Ele diz: por que vocês ficam perguntando o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir? Vocês não olham os lírios no campo, que se vestem em beleza, nem mesmo Salomão se vestiu como eles? Vocês não veem as aves do céu, que não trabalham, não se preocupam, e Deus cuida delas? E o Senhor diz na sequência: vocês valem mais do que os lírios, vocês valem mais do que as aves. O Senhor está dizendo aqui que aquele homem preso em valores, em patrimônio material, ele pensa assim: quando eu tiver dinheiro, eu vou ter uma vida boa. Eu te garanto, você tem uma vida boa quando você entra na profundidade do amor de Deus. Quando você conhece a Deus na sua largura, na sua extensão. E o amor de Deus se espalha na sua vida, independente de fatores materiais. Você vai ter uma vida boa, porque Deus vai te abençoar. Quantos creem nisso? Levante a sua mão, diga glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem, ainda ele diz: quando eu tiver tudo que eu estou planejando, então eu vou dizer para minha alma: alegra-te. Ah, fica feliz, alma. Veja o avarento. Ele pensa que é nas conquistas, é na obtenção de bens, é no dinheiro, é nas realizações que ele vai ter contentamento. Não, não. O apóstolo Paulo escreve aos irmãos da cidade de Filipos, e ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. É significativo quando a gente olha o contexto histórico e percebe que a cidade de Filipos era uma cidade rica, era uma cidade portuária, então toda a economia do mundo da época, daquela região, passava por lá, entrava muito dinheiro em Filipos, a cidade era conhecida, era renomada, consequentemente as pessoas que trabalhavam, que viviam em Filipos, tinham uma vida melhor e tinham recursos, e o apóstolo Paulo escreve para aqueles irmãos que contribuíam com o ministério dele, ele escreve e diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ele está dizendo: não coloque a sua alegria nas coisas que você possui. Não coloque a sua alegria nas tuas conquistas materiais. Não coloque a sua alegria no Senhor. Lá no Antigo Testamento, Abacuque faz aquele cântico poético que nós conhecemos. E ele diz: ainda que faltem as vacas nos currais, ainda que eu plante, mas o fruto da oliveira não vingue, ainda que a figueira não dê os seus frutos, ainda que roubem todo o meu gado, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia, aleluia. Quem é avarento, quem está preso aos bens materiais, a alegria vai embora se faltou algum dinheiro, né? Tem gente que é muito feliz no 5º dia útil do mês. No 6º permanece feliz, no 7º já começa a ser menos feliz. Ah, no dia 30 já é um angustiado da vida. Né? Por quê? Porque a sua expectativa de alegria está no que pode comprar, no que pode ter, no que está nas suas mãos. Não, irmãos, alegre-se, disse Jesus aos seus discípulos. Não alegre-se nem pelas tuas realizações, não se alegre nem pelas tuas realizações espirituais. Vocês sabem que os discípulos expulsaram demônios e curaram enfermos e ficaram alegres. E quando eles chegaram em Jesus, Jesus deu um banho de água fria neles. Eles todos folgosos, felizes. Nós curamos os enfermos. Eles estavam se alegrando até nas realizações espirituais. E o Senhor disse: não se alegrem por isso. Se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Quem tem certeza que o seu nome está escrito lá no céu? Que é um salvo em Jesus Cristo. Então você tem motivo para se alegrar, irmão.
Aleluia! Esse sofrimento, essa dificuldade, essa luta, ela é momentânea, ela é passageira, mas a tua eternidade está garantida pelo Senhor. Se alegre nisso. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. A parábola termina com o Senhor dizendo, no versículo 20, que de repente, aquela pessoa vai morrer. E Deus vai dizer para ela, você é louco. Tudo que você ajuntou, tudo que você preparou, vai servir apenas para outros. O que será de tudo isso? Essa semana eu enterrei meu tio, um homem rico, que eu tive a alegria de levá-lo a Cristo nos seus últimos dias de vida. Mas eu enterrei meu tio e quando eu estava ali, de frente para o caixão, com o corpo do meu tio naquele caixão, um homem de 76 anos que viveu a vida longe de Deus, mas ajuntou muitas coisas. Todos os seus amigos ali do lado, pessoal do futebol com ele, pessoal que eu jogava futebol com aquela turma, tudo olhando aquele quadro. E em fração de segundos me veio o pensamento, do que adiantou? Acabou, foi embora. A cena está sempre na minha mente. Tudo que ajuntou, tudo que teve, colocou a sua vida aqui. Teve momentos de mau humor por falta de dinheiro, momentos de exultação por ganhar muito dinheiro. Teve uma variação emocional na vida mediante o conjunto do patrimônio material que tinha. Não teve uma estabilidade emocional nem com a sua família, por causa das questões voltadas para os bens dessa vida. Do que adiantou? Passou, foi embora. Graças a Deus nós estamos aqui vivos ainda. E essa igreja é uma igreja jovem. A maioria das pessoas bem jovem. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Se firma nos valores de Deus nos dias da tua mocidade. Faz a proposta na tua vida de construir um patrimônio moral. De ter um patrimônio que não vai ser corroído. Porque quando a gente partir daqui, o que a gente é por fora fica tudo aqui. O que a gente tem por fora fica tudo aqui. Mas aquilo que está dentro de nós, isso não vai ficar aqui. Isso vai nos acompanhar por toda a eternidade. Se juntamos um patrimônio moral, vai definir um destino para a gente. Se não ocupamos nossa vida juntando um patrimônio moral, apenas tivermos um patrimônio material, a falta de essência no nosso interior vai definir um outro destino eterno para a gente. Como é que você está? A palavra que eu sinto de dizer a essa igreja hoje é para guardar o seu coração, para colocar o seu coração naquilo que dá sentido na vida. Não se enganar e buscar em Deus essa estabilidade, que com muito ou com pouco, quanto ao patrimônio material, você vai permanecer feliz e consistente. Porque você tem aquilo que nada pode roubar. O ladrão não rouba, e não enferruja, e não estraga. Você tem a tua alma salva, purificada, lavada pelo sangue do Cordeiro, e o teu nome está escrito no livro da vida de Deus. Alegra-te na tua salvação. Alegra-te no teu Senhor. E você não vai ser inconstante emocionalmente. E você não vai ter uma vida de altos e baixos na sua emoção e sentimento. Você estará estabilizado. A grande conquista não vai te exaltar. A derrota momentânea não vai te abater. Porque nem a grande conquista e nem a derrota momentânea tem poder de mexer no teu patrimônio moral. Não pode. Pode perder tudo por fora, mas não vai perder o que está dentro. Ajunte esse tesouro no céu. Que Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração, te fortaleça e te dê a condição de sair do templo dessa noite com a conclusão que Jesus dá a essa história. Quando no versículo 31, ele diz, buscai o seu reino
E essas coisas vos serão acrescentadas. As outras coisas chegarão na sua vida. Deus seja louvado. E chorar por vocês, irmãos.